Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Teoria da Pena, com continuidade aí às circunstâncias da aplicação da pena. Na aula passada a gente estudou sobre as circunstâncias do artigo 59, na fixação da pena base, né? E nessa aula nós vamos adentrar na segunda fase da aplicação da pena, que consiste na análise justamente das circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes por parte do julgador. Então, vocês pegam o material aí de vocês, na aula de hoje, e vamos lá. Bom, primeiro, das circunstâncias agravantes e atenuantes. O que são circunstâncias? Né? Primeira pergunta. Circunstâncias são justamente os dados periféricos que gravitam ao redor da figura típica. Ou seja, circunstâncias são o pano de fundo que envolve, é o cenário que envolve a prática de um delito. Né? E tem por finalidade diminuir ou aumentar a pena ao sentenciado. Isso é um pouco óbvio, né? Por quê? Bom, a depender de como aquele crime foi praticado ou contra quem aquele crime foi praticado, né, você poderá, por exemplo, ter um aumento de pena ou mesmo uma diminuição. Então, as circunstâncias, elas consistem no pano de fundo, no cenário do fato típico. São aqueles elementos que rodeiam o fato típico, imaginando o fato típico como uma cena de teatro ou uma cena de cinema, certo? Até quando, então, se pode, né, atenuar ou agravar a pena base? Isso é uma outra pergunta que surge. Né? Porque a pena base você tem lá o limite estabelecido. Por exemplo, um determinado crime, você tem um preceito primário e no preceito secundário tem lá pena de 1 a 5 anos de reclusão. Então, você sabe que para a fixação da pena base, você tem um limite mínimo de 1 e você tem um limite máximo de 5. A partir daí, você vai poder entrar na segunda fase, que é a verificação das atenuantes e das agravantes. Né? E qual é o limite de aplicação? Só não tem um limite pré-estabelecido, certo? Na verdade, o que a gente considera? A gente considera, na situação, o princípio da razoabilidade. Né? Você não vai agravar a pena de uma pessoa, por exemplo, de briga de galo para 90 anos, como eu já vi aí acontecer. Né? Mas você vai... É aquela mesma situação da teoria da pena. Você vai buscar aplicar a pena, né? Verificar as circunstâncias do caso e aumentar essa pena ou atenuar essa pena base de acordo com a razoabilidade. Né? Aquelas circunstâncias elas vão pedir um agravamento ou uma atenuação, nem mais nem menos. Tá certo? E aí eu trago até a nota de aula uma passagem do Bittencourt. Né? O Código não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes, legais ou genéricas, né? Legais genéricas, no caso. Que essas agravantes e atenuantes que a gente vai estudar, do artigo 61, 62 e as atenuantes do 67, elas são chamadas de agravantes e atenuantes genéricas, né? Beleza? Agravantes e atenuantes legais genéricos. Ok? E por isso que ele cita aí. O Código não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricos, deixando à discricionariedade do juiz, ou seja, a cargo do juiz. No entanto, sustentamos que a variação dessas circunstâncias não deve muito ir além do limite mínimo das majorantes e minorantes, que é fixada a 1/6. Então, ele pega uma referência das majorantes e minorantes. Né? Caso contrário, as agravantes e atenuantes se equiparariam àquelas causas modificadoras da pena, que a nosso juízo apresentam maior intensidade, situando-se pouco abaixo das qualificadoras.
né? Então, vocês dariam superpoder para as agravantes e atenuantes, na visão do autor, se você tivesse a possibilidade de aumento acima de um sexto, certo? Então, na ausência da determinação legal, e com base na doutrina, né, sobretudo no Bittencourt, a gente acredita, no máximo, que as atenuantes e agravantes poderão fazer com que a pena base seja diminuída ou aumentada em até um sexto, tá ok? Beleza. Então, a gente já sabe que as circunstâncias de um fato típico é o pano de fundo deles. A depender de contra quem, a forma com que eu pratico esse crime, a forma com que eu idealizei esse crime, os métodos que eu utilizei, principalmente esses fatores, com base nisso, você vai poder ter uma pena agravada ou uma pena atenuada, tá certo? Então, vamos lá. Das agravantes. As agravantes, elas estão situadas, gente, estão elencadas, na verdade, no artigo 61 e 62, em que pese o artigo 63 tratar exclusivamente da reincidência, dada a importância desse instituto, ela também é uma espécie de circunstância agravante, tanto é que ela está elencada aí no artigo 61, certo? Então, as circunstâncias agravantes elas estão no 61 e 62, sendo que o artigo 63 também trata de uma agravante que também está descrita no artigo 61, inciso 1, ou seja, a reincidência, certo? Então, vamos lá ler o artigo 61. Circunstâncias agravantes. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Gente, é uma coisa muito importante que a gente vai ver também na nota de aula daqui a pouco. A aplicação das atenuantes e das agravantes, isso é uma coisa que eu formulei. Ela é uma aplicação residual. Por quê? Porque o próprio código estabelece. Ela só vai incidir quando não for aquelas circunstâncias, um caso de aumento ou de diminuição da pena, ou um elementar do tipo penal, né? Então, ela vai ser aplicada de forma residual. Vou dar um exemplo. O motivo fútil ou motivo torpe. Se você abrir o artigo 121, né, e você vai ver lá o homicídio qualificado, você vai ver lá que uma das qualificadoras do homicídio é justamente o motivo torpe. Se é uma qualificadora, e se a pessoa está sendo denunciada e processada pelo artigo 121, qualificado pelo motivo torpe, no momento da dosimetria da pena, o juiz não vai aplicar essa agravante. Por quê? Porque ele estaria incidindo em bis in idem. Por quê? Porque você já tem o motivo torpe como qualificador. Então, você não vai atrair, no caso, a aplicação dessa agravante do inciso 2, a linha A. Tá certo? Então, é por isso. As circunstâncias que agravam a pena, elas têm uma aplicação residual, têm uma aplicação genérica, quando não se constitui aquelas circunstâncias em elementar do tipo ou mesmo qualificador. Tá certo? Tranquilo. Então, vamos lá. A primeira delas, reincidência. A segunda, as segundas, né? Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe, para facilitar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro método insidioso ou cruel, que podia resultar perigo comum, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, com abuso de autoridade ou prevalecentes de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma de lei específica, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, contra criança
contra maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, em estado de embriaguez pré-ordenada. Então, são estas as circunstâncias genéricas legais do artigo 61. E vocês já podem perceber, pela leitura delas, o seguinte. Por exemplo, a reincidência. A reincidência é um aspecto pessoal do agente, certo? No inciso 2 aí, alinhar o motivo torpe. É o motivo, a motivação que levou à prática do delito. Você pode ter um motivo nobre, por exemplo, né? Como é no caso do homicídio privilegiado, aquele que mata, por exemplo, o inimigo público, o inimigo da sociedade. Não vai deixar de ser um homicídio. Contudo, aquele homicídio vai ser tratado de forma diferente, né? Já o motivo fútil, por exemplo, é um motivo banal, certo? É um motivo besta. É a motivação, né? E o que te motiva, que o motiva o agente criminoso a praticar um delito pode refletir no agravamento ou na atenuação da sua pena, certo? Para facilitar ou assegurar a execução, isso aí está ligado ao modus operandi também. Com emprego de veneno, modus operandi, contraascendente, aí no caso, o que vai estar agravando é o grau de proximidade, né? E, sobretudo, a pessoa atingida, né? Contra quem você vai praticar esse delito, no caso, contraascendente, isso vai provocar, dada a proximidade que você tem com aquela pessoa, uma gravidade maior no delito. Isso vai refletir numa causa agravante, né? Um abuso de autoridade, que é uma condição pessoal, um abuso de poder contra criança, enfim. Vocês vão ver que são várias circunstâncias aí das mais diversas naturezas. Também tem as agravantes no caso de concurso de pessoas, que aí eu vou deixar justamente para o final da aula, que a gente vai abordar particularmente também esse artigo 62. Então, vocês podem se perguntar, professor, quer dizer que hoje a gente só vai ver o artigo 61 e 62 só entre aspas, né? Vocês estão vendo aí que a nota de aula tem 10 páginas, né? Então, assim, é aquela minha política, gente. Eu não vou correr com a matéria porque eu não vou gerar esse prejuízo para vocês. A gente já está sacrificado nesse período extraordinário aí de quarentena, né? Todo mundo em casa. Eu sei que por mais que os professores tenham um esforço em passar a matéria da melhor forma possível, passar material, mas o processo de aprendizagem ele é prejudicado. Então, quanto mais detalhe, quanto mais cuidado com o processo de aprendizagem e com a passagem da matéria, melhor. Então, eu não vou correr com a matéria, certo? Até porque nada impede que eu vá fazendo vídeos extras e vá soltando para vocês e a gente cumpra o conteúdo da melhor forma possível, tá certo? Então, sim, além disso, o artigo 61 e o artigo 62 é matéria para caramba. Se vocês virem aí, se vocês lerem o artigo, vocês já vão sentir que é muita coisa. E é uma coisa muito importante. Talvez a gente esteja vendo a parte mais importante da nossa disciplina, que é justamente o processo de aplicação da pena. A gente está vendo a segunda fase da aplicação da pena, certo? As agravantes legais são aquelas relacionadas no artigo 61 e 62, como a gente já mencionou, quando não constituem ou qualificam um crime. As agravantes do 62, elas se referem aos crimes cometidos em concurso de pessoas, né? Lembrando que a gente viu o concurso de pessoas logo no comecinho da nossa disciplina, né? O que é o concurso de pessoas? De forma bem rápida aqui, é quando você tem mais de uma pessoa praticando aquele delito, certo? E esse tipo de figura é também entendível como uma agravante, nos termos do artigo 62
né? Você vai poder ter esse agravamento da pena em razão de uma das figuras de concurso de pessoas também, na forma descrita do 62, tá certo? Atenção, né? Na análise das circunstâncias, gente, que constituam ou qualificam o crime, deve ser observado se essas não constituem elementares, qualificadoras ou majorantes de pena para evitar, na situação, o bis in idem. O que eu estou dizendo aí? Para ficar bem claro. Na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, você vai ter que verificar se essas circunstâncias já não são um elementar do tipo, uma qualificadora ou uma majorante de pena. Para quê? A gente sabe, vocês sabem muito bem, vocês lembram do semestre passado, que vocês estudaram o princípio da vedação do bis in idem no Código Penal. Você não pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Não é isso? Então, eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, no crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, que até eu trago aí na nota de aula, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, você tem o motivo torpe como a qualificadora do homicídio. Qualificadora. E você também tem no artigo 61, inciso 2, a linha A, o quê? A agravante legal genérica do quê? Do motivo torpe. Então, nesse caso, o que é que o juiz vai aplicar? O juiz vai aplicar a agravante? Não. O juiz não vai considerar essa agravante. Por quê? Porque essa agravante, essa circunstância, ela antes de ser um agravante, ela já é uma qualificadora do delito. Certo? Então, você não vai, além de punir, estar julgando a pessoa pelo homicídio qualificado, pelo motivo torpe, você vai aplicar a agravante do motivo torpe também. Não faz sentido, por conta dessa vedação do bis in idem. Outro exemplo, aqui eu vou falar sobre elementar do tipo o infanticídio, do artigo 123, e a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha E, que trata da agravante quando se tem um crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Bom, o infanticídio, no seu âmago, né, na sua elementar, ela pressupõe a morte, né, você matar o filho, né, a mãe, né, ela tomada pelo estado puerperal, ela vai lá e tira a vida do filho logo após o parto. Não é isso? Então, pressupõe aí, na elementar do tipo, que a mãe vai matar o filho. É próprio do tipo, é elementar do tipo. Sem isso, não estamos falando de infanticídio, estaríamos falando de um homicídio, certo? Um homicídio qualificado, poderia ser, entendeu? Mas a mãe matar o filho é elementar do tipo de infanticídio. Então, se é elementar do tipo de infanticídio, não vai incidir essa agravante do artigo 61, inciso 2, a linha sob pena de você estar incidindo em bis in idem, você está punindo duas vezes, tá certo? Então, é isso, mais uma vez, a aplicação das circunstâncias agravantes, ela é residual e genérica. Quando você vai aplicar? Quando não for a circunstância uma qualificadora, um elementar ou uma causa de aumento de pena, tá bom? E fique bem claro isso, para vocês não serem pegos em pegadinha nem nada, nem em provas, beleza? Vocês já conhecem o meu estilo, eu não sou muito de ficar em pegadinha e tal. Eu quero saber que vocês, se vocês aprenderam ou não a matéria, mas vocês não vão fazer só em prova na vida de vocês, né? Vocês vão fazer OAB, vocês vão fazer prova de concurso, eventualmente, ou prova de concurso de estágio, seleção de escritório. E pode ser que vocês se deparem com esse tipo de situação, tá certo? Pois bem, então, outra observação muito importante também, gente. À exceção da reincidência, as agravantes genéricas previstas no artigo 61 do Código Penal não podem ser aplicadas aos crimes culposos, certo? Então, mais uma vez, à exceção da reincidência, ou seja, fora a reincidência, as agravantes genéricas previstas no artigo 61 não podem ser aplicadas aos crimes culposos, tendo em vista a própria natureza das circunstâncias elencadas. Gente,
Se eu cometi um crime não por dolo, mas por culpa, ou seja, por imprudência, por imperícia ou por negligência, fica conflitante com as circunstâncias descritas no próprio artigo 61, certo? Por quê? Porque eu não tive nem dolo nesse crime. Eu não tive nem dolo, não tive nem vontade. Se eu não tive vontade, de alguma maneira eu não quis que aquele resultado ocorresse. Aquele resultado só aconteceu por conta de uma postura culposa, uma postura irresponsável, inconsequente da minha parte. Mas isso não autoriza que eu incida nas circunstâncias agravantes. Porque eu nem quis, de certa maneira, produzir aquela ação e, sobretudo, conseguir aquele resultado. Tá certo? Então, é conflitante. Daí porque eu estou falando isso para vocês não ficarem no decoreba, né? Vocês entenderem por que a exceção da reincidência, que é uma condição do agente criminoso, não é do fato, certo? A exceção da reincidência, as agravantes genéricas previstas no 61 não podem ser aplicadas aos crimes culposos, certo? Nos crimes culposos, o agente não quer cometer infração penal, gente. De modo que não se atropela, por exemplo, a mulher grávida ou uma pessoa maior de 60 anos e não faz de forma intencional, né? Não merecendo a agravação da reprimenda. Tá ok? Beleza? Então vamos lá estudar agora as espécies, né, as figuras das agravantes genéricas, agravantes legais genéricas, começando com a reincidência, que está prevista no artigo 61, inciso 1, mas está tratada, né, no artigo 63, tá certo? Reincidência. Verifica-se a reincidência, artigo 63, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro, não importa, o tenha condenado por crime anterior. Isso é reincidência, certo? Então, você verifica aí o seguinte, você precisa de quais requisitos? Primeiro, cometimento de um novo crime. O cometimento de um novo crime, em qualquer situação, não. Cometimento de um novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Gente, você precisa do trânsito em julgado da sentença. O que é o trânsito em julgado da sentença? É o momento em que a decisão judicial condenatória ela não cabe mais nenhum recurso. Ela não pode ser modificada. Então, diz que nessa situação está transitada em julgada a decisão. A partir daí, o que vai acontecer? Você vai para o cumprimento da pena, certo? Então, após o trânsito em julgado de sentença condenatória, se eu vier a praticar um novo delito, nesse novo delito, mais especificamente, no momento da aplicação da pena desse novo delito, o juiz vai verificar uma circunstância agravante, qual seja a reincidência, porque cometi um novo delito depois de ter transitado em julgado uma sentença penal condenatória ao meu desfavor, certo? Lembrando, mais uma vez, se vocês puderem grifar, é melhor ainda. Sentença penal, gente, transitada em julgado. Sentença penal condenatória, ponto final, não incide em reincidência. Você pode ter maus antecedentes, você pode ter outra circunstância judicial. Mas a reincidência não. A reincidência precisa de uma sentença penal transitada em julgado. Tá certo? Beleza. E aí, para efeito de reincidência, isso é para sempre? Não, não é para sempre. Então, para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.
e não se consideram os crimes próprios e políticos. Gente, o que está dizendo aí? Certo? Primeira coisa, crime culposo continua incidindo a reincidência, tá certo, gente? É a única circunstância agravante que incide sobre os crimes culposos é a reincidência, tá certo? Então, o que esse inciso 1 está dizendo? A gente está dizendo o seguinte: se eu cometi um delito, por exemplo, e em 1995 eu tenho uma sentença penal condenatória transitada em julgado, se em 1997 eu venho a cometer um novo delito, no momento da análise, da aplicação da pena, o juiz vai verificar a incidência da agravante da reincidência. Por quê? Porque decorreram 2 anos apenas da minha condenação transitada em julgado para o cometimento do novo delito. Tá ok? Beleza. Só que vamos pensar um outro exemplo. Eu estou lá com a minha sentença de 1995, a sentença penal condenatória transitada em julgado. Cumpri minha pena, bonitinho, beleza e tal. Em 2001, eu cometo um novo delito. Nesse momento aqui, nos termos do artigo 64, inciso 1, o juiz ele vai poder atrair para a minha pena a circunstância agravante da reincidência? Não. Por quê? Porque passou mais de 5 anos. Então, você tem que ter esse intervalo de 5 anos como limite, tá certo? Senão isso seria para sempre. E não seria correto. Ah, mas então não vai incidir nenhuma circunstância judicial pelo fato de eu ter cometido um crime anteriormente e tal? Poderá incidir, por exemplo, maus antecedentes, que é outra circunstância, mas a circunstância da reincidência não, tá certo? Ficou claro, né? Então, reincidência, o reincidente, no caso, é quem pratica um crime após ter transitado em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, condenou por crime anterior, enquanto não houver transcorrido 5 anos do cumprimento da extinção da pena. Certo, gente? Atenção, pessoal, por favor. Quando alguém é condenado por um crime e depois pratica uma contravenção penal, é reincidente também. Tá certo? Contudo, quem pratica uma contravenção e depois um crime não é reincidente. Então, grifem bem isso aí. Se eu fui condenado por um crime e depois cometi uma contravenção, que é um delito ou não, nas palavras de Nelson Hungria, eu sou reincidente, porque eu já cometi um crime anterior e depois eu pratiquei uma contravenção. Agora, o contrário, não se pode falar em reincidência. Eu pratiquei, por exemplo, as vias de fato, e depois eu pratiquei uma lesão corporal de natureza gravíssima, não sou reincidente. Agora, se fosse ao contrário, se eu tivesse primeiro praticado a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima e depois fui condenado por essa lesão, transitado e julgado, e depois, no intervalo de 5 anos, eu cometi uma contravenção, aí eu vou ter a reincidência, tá certo? Então, muito cuidado com isso aí, que isso aí, vez por outra, também aparece. A condenação anterior por multa, a multa gera reincidência? Gente, essa não é uma questão totalmente pacífica, mas vamos tentar analisar de uma maneira mais técnica possível quais são as espécies de pena. Vocês já estudaram isso. Vocês estudaram as privativas de liberdade, né? Quais são elas? Reclusão e detenção. Vocês estudaram as restritivas de direito. Vocês estudaram a pena de
multa. Essas são as três espécies de pena que nós temos no nosso ordenamento. Multa é pena? É pena? É pena, sim. Então, se é pena, não tem por que você não falar em reincidência, gente. Entendeu? Contudo, isso não é tão pacífico assim, certo? Existem doutrinadores, uma parte minoritária da doutrina que entende que não é. Mas eu vou falar da parte majoritária aqui, que é o que mais interessa, certo? Apesar de não ser uma questão pacífica, né, dada a redação do código, a parte maior da doutrina entende que, sim, uma vez que o artigo 63, que trata da reincidência, ele não fala em condenação anterior à pena de prisão. Ele fala em condenação anterior. Condenação anterior, você pode ter sido condenado a uma privativa de liberdade, restritivo de direito, ou mesmo multa, né? Então, sabemos que a multa é uma das espécies de pena que temos no ordenamento jurídico. Então, logo, eu acredito, e boa parte dos doutrinadores, incluindo o Bittencourt, acredita que também há a possibilidade aí de reincidência, mesmo no caso de uma condenação anterior por multa, tá bom? Beleza, gente? Aí eu trouxe um quadrinho aí para vocês. Utilizem esse quadrinho, gente, depois que vocês estudarem, tá? Não vão tentar decorar não, porque senão vocês vão esquecer depois. Isso aqui é só para aprender a memorizar ou para relembrar. Se você tem uma contravenção no Brasil e comete uma nova contravenção, você é reincidente, né? Se você pratica uma contravenção no exterior, depois pratica contravenção no Brasil, não é reincidente. Enfim, vocês vão ver aí as disposições desse quadrinho aí, que vocês vão memorizar, tá certo? Então, última observação aqui sobre a reincidência. De acordo com o artigo 64, inciso 1 do Código Penal, decorridos 5 anos do cumprimento da pena, crime anterior, ou a extinção de qualquer outro motivo, o sujeito volta a ser primário. Assim, se o novo delito voltar a ser praticado, o sujeito ele poderá incidir em uma outra agravante, mas não vai ser a reincidência, certo? Poderá ser, por exemplo, a circunstância de maus antecedentes, por exemplo. Ele é portador de maus antecedentes, como a gente viu na aula passada, né? Circunstância judicial da fixação da pena base, né? Então, só para ficar bem claro aí, porque reincidência é uma coisa que vira e mexe aparece em prova, certo? Em questões de concurso. E também, na prática advocatícia, você tem que dominar muito bem esse tema da reincidência, tá certo? Para tentar trabalhar a pena, né, na linguagem da advocacia criminal, tentar trabalhar a pena da melhor forma possível, tá certo? Vamos lá para o inciso 2 do artigo 61, vamos para a primeira linha, a linha A. Motivo torpe, gente. Motivo torpe, gente, é um motivo vil, é um motivo repugnante. Pronto, motivo torpe é um motivo repugnante, um motivo imoral. Aquele motivo que dá asco na pessoa, você tem nojo, certo? Por exemplo, agredir uma pessoa porque ela é homossexual, ou agredir uma pessoa porque ela é negra, ou porque ela é evangélica, ou porque ela é espírita, enfim. Motivo repugnante, um motivo nojento, como se diz no bom cearense, né? Constitui ainda motivo torpe agredir pessoas apenas por diversão, ou para se exibir para amigos, ou porque a vítima torce para outro time de futebol. Eu não sei se vocês lembram, acho que muitos lembram, outra parte não lembra, o pessoal que é mais novo não lembra. Em 1997, um filho de um juiz lá em Brasília, um filho de um desembargador, filho de um juiz, estava passando de carro depois de uma festa e tal, e viu um índio, realmente uma pessoa da etnia indígena, deitada num ponto de ônibus, né? Estava lá em situação de abandono. E o cara simplesmente incendiou esse índio, né? Até virou uma letra da música do Gabriel Pensador depois, né? Então, nesse caso aí, ele fez aquilo por diversão, para tirar onda com os amigos dele, vou tocar fogo no índio e tal, e depois ele mesmo assumiu. Então, nesse caso aí, ele teve o homicídio qualificado aí,
pela prática do meio incêndio, né? Ele incendiou, a outra pessoa usou fogo, né? E tal. Existe uma qualificadora do homicídio para isso. E se ele não tiver sido também qualificado pelo motivo torpe, né, facilmente poderia existir um agravante que atrairia esse motivo torpe aí também. Mas provavelmente nesse caso aí, o homicídio foi duplamente qualificado, tanto pela situação do emprego de fogo, né, quanto pela situação de ser um motivo torpe. Então, o motivo torpe é uma qualificadora do homicídio, logo não incidiria a agravante, tá certo? Beleza? Só para a gente fazer esse exercício sempre. Mas é um motivo repugnante, né? Um motivo absurdo. Por exemplo, a lesão corporal, se fosse ao invés do homicídio, a lesão corporal, né? Praticasse a lesão corporal contra um indígena, apenas pelo fato dele ser índio, para eu me mostrar para meus amigos e tal, né? Isso aí atrairia, no caso, a agravante do motivo torpe, porque não existe a qualificadora da lesão corporal por motivo torpe. Logo, seria um agravante genérico do motivo torpe, tá certo? Atenção, gente, o motivo de um crime não pode ser considerado fútil e torpe ao mesmo tempo, tá certo? O motivo fútil é um motivo banal, um motivo chulo, certo? O motivo torpe, ele é repugnante, ele gera um nojo, um asco, tá certo? Crime cometido para facilitar ou assegurar a execução de outro crime, né? Aí eu dividi o inciso B em dois, certo? Primeiro, eu vou tratar de um crime para facilitar ou assegurar a execução de outro crime. Nessa agravante, o primeiro delito ele vai servir como finalidade para a prática do segundo, certo? Mas não ocorre a absorção, gente. Vocês lembram da conjunção, né? Por exemplo, a posse ou porte ilegal de armas, ele é absorvido pelo delito de homicídio, né? Se a pessoa não tiver posse ou porte de arma, aquele delito do Estatuto de Desarmamento vai ser absorvido pelo delito do homicídio, certo? Mas, porque ele é um meio para a prática do outro delito. Mas aqui, nesse caso aqui, a agravante ela só vai incidir quando os bens jurídicos eles são diversos. Eu vou dar um exemplo aqui. Numa situação em que o sujeito que querendo estuprar uma mulher, ele toca fogo num imóvel para fazer ela sair e ele poder praticar o estupro, né? Nesse caso, a solução é punido pelo crime de incêndio, né, com agravante genérica em concurso material com estupro, porque ele praticou o crime de incêndio com a intenção de assegurar a prática de outro delito, que seria o estupro, tá certo? Existe também o cometimento do delito para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Aí vocês vão ver que é uma circunstância 3 em 1, certo? Você tem 3 agravantes numa só. Para assegurar a ocultação é você esconder, né? Então vamos imaginar que o cara toca fogo numa casa em que lá tem um corpo de uma mulher que ele estuprou, né? Vocês sabem que o exame do corpo de delito é o exame que vai, na maioria das vezes, indicar que houve ou não um crime, certo? O artigo 158 fala do Código de Processo Penal que o principal indício do cometimento ou não do delito é a análise do corpo de delito, como já está dizendo, né? Podendo ser substituído por testemunhas quando eventualmente não for possível você proceder com esse exame do corpo de delito, tá certo? Então, nesse caso aí, o cara praticou um incêndio para queimar, né, literalmente, o corpo de delito, né, e para ocultar aquele delito. Então, ele simplesmente quis ocultar a prática daquele crime de estupro, certo? Assegurar a impunidade. O sujeito que pretende assegurar a impunidade, gente, eu vou dar um exemplo. Um indivíduo que na véspera
de um dia havia furtado um carro e que acaba se deparando com a vítima, né, a dona do veículo, que o aborda. E nesse momento é agredida pelo ladrão que usa da violência como forma de não ser preso. Ele segue com o produto do furto, certo? Então ele assegura a impunidade. A vítima foi lá tentar interpelá-lo e ele se evadiu com a prática de outro delito, né? Com meio de uma agressão, de uma lesão corporal. O agente visa assegurar a vantagem de outro crime quando pretende garantir o lucro advindo da infração anterior. Essa aqui é clássica. Duas pessoas cometem um roubo e posteriormente uma delas se arrepende e diz que irá devolver todos os bens à vítima. Ora, o outro, muito ganancioso, nesse momento agride o ladrão arrependido para evitar a devolução. Agride quando é bonzinho, né? Quando ele é ruim, ele vai lá e mata. Beleza? Então, assim ele assegura a vantagem do crime anterior cometido. Certo? Crime cometido à traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou qualquer meio ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Percebam, gente, que as agravantes nesse caso aqui, elas dizem respeito ao quê? Ao modo de execução do crime, certo? De maneira tal que todas essas agravantes, elas vão incidir num fato, que é tornar impossível, pela aplicação desse modus operandi, você vai tornar impossível a defesa do ofendido. Ou seja, é mais fácil ou é mais difícil você se defender de uma traição? Né? Você está aqui andando e de repente surge uma pessoa numa emboscada, ou você é traído. É mais fácil ou é mais difícil você se defender nessas situações do que numa situação comum? É muito mais difícil, você não espera, você é pego de surpresa. Né? Então, nessas situações, o modus operandi rasteiro, né? Que visa dificultar a defesa do ofendido, ele é entendido como uma circunstância agravante. Demonstra a vontade e a perspicácia do agente criminoso no cometimento do delito. Logo, isso tem que refletir no agravamento da pena, tá certo, gente? A traição é quando o agente se aproveita de confiança, certo? A dissimulação é quando o agente ele esconde a sua intenção criminosa, usando de artifício. E a emboscada é a tocaia, certo? A fórmula genérica, como a gente viu, é qualquer outro modo que torne ou dificulte a defesa da vítima, né? Agressão contra pessoas que estão dormindo, um golpe de surpresa pelas costas, enfim. São situações em que se dificulta ou em você impossibilita a defesa da vítima, tá certo, gente? O método emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro método insidioso ou cruel, o que poderia resultar num perigo comum. Também você vai tratar aqui de modo de execução, certo? Bom, emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura são explicativos, né, gente? Não tem o que a gente falar. Todo mundo sabe o que é veneno, sabe o que é fogo, explosivo e tortura. Bom, nesse caso, as agravantes são aplicáveis, é bom lembrar, gente, sempre lembrar disso, as agravantes são aplicáveis quando não se construir elementar do tipo, qualificadoras ou causa de aumento, assim como qualquer aplicação de agravante, gente. Agravante genérica só vai ser aplicado quando não for elementar, qualificadora ou causa de aumento ou diminuição, certo? Vou dar um exemplo. A gente viu aí que existe a figura da tortura, né? Emprego de veneno, fogo, explosivo e tortura. Em contrapartida, você tem uma lei que disciplina o crime de tortura, né? O artigo 1º da Lei 9455 de 1997. Ora, a tortura, nesse caso, o artigo 1º da Lei de Tortura é o elementar do tipo, né? É o próprio tipo em si. Então, você não vai ter, por exemplo, a denúncia e o processamento de uma pessoa pelo crime de tortura e, na circunstância
E no momento da aplicação de pena, na segunda fase, você também vai aplicar, no caso, a circunstância de tortura. Você não vai atrair essa circunstância, essa agravante de tortura, porque a tortura é o próprio tipo, né? Então você não vai incidir no bis in idem, tá certo? Estou insistindo nisso porque é muito importante, tá? Crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Gente, primeiro de tudo, o que é ascendente e o que é descendente. Aí eu trouxe aqui uma tabela, né? Ascendentes, descendentes e colaterais. Vocês vão ver isso em direito de família. Vou dar um exemplo aqui de parentes ascendentes. Ascendente, pai, avô, bisavô. Descendente, filho, neto, bisneto. Né? Parentes colaterais, sobrinho, irmão, tio, certo? Então, eu trago esse quadrinho aí, porque eu sei que vocês, eu sei que muita gente também já estuda para concurso e fatalmente deve ter visto essa matéria, mas tem muita gente também que está começando a faculdade agora e não viu direito de família. Então eu trouxe esse gráfico aí para poder facilitar a vida de vocês, tá? Então, essas pessoas aí são ascendentes e descendentes. Então, se você tem crime praticado contra o ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, você tem uma necessidade de aumento, né, de agravamento daquela situação na segunda fase da aplicação da pena. Você vai atrair essa agravante fatalmente do inciso 2, a linha E. Porque aí está em jogo a insensibilidade moral do agente. Ora, se o cara comete um crime contra um ascendente, um descendente irmão, quem dirá contra uma pessoa desconhecida? Né? Então, não estou punindo o cara, não estou punindo o agente criminoso, eu estou punindo o fato. Até onde ele foi com aquele fato. Ele foi capaz de, com aquela ação, agredir uma pessoa do seio familiar dele. Então, esse fato ele tem que ser punido de uma forma mais dura. Tem que se atrair, no caso, essa agravante. Tá certo? Para que fique bem claro, não estou punindo aí o autor, estou punindo o fato. Direito penal pune o fato e não o autor, gente. Certo? A gente não está filiado no direito penal brasileiro a uma escola de direito penal do inimigo, certo? Onde se pune aí sim a pessoa. Mas a gente está afiliado ao direito penal do fato. Se pune fato criminoso. Pessoas são pessoas e são suscetíveis a praticar crimes. Né? Beleza? Vamos seguindo aí. Delito cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se o agente de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. De cara, gente, eu acho que o legislador foi muito infeliz na colocação desses termos aí como agravantes, sobretudo na primeira parte, delito cometido com abuso de autoridade. Isso aí faz com que você possa entrar numa confusão com o próprio delito de abuso de autoridade, né? Que é cometido por uma autoridade pública, mas não. Esse abuso de autoridade aí, como eu bem coloco aí na nota de aula, ele se refere à autoridade em situações de relações privadas, tutela, curatela, certo? E não relações públicas, e não pessoas públicas. Por exemplo, se o servidor público ele age com abuso de autoridade, eu tenho uma lei específica que vai tratar sobre isso, que é a Lei 13.869 de 2019, que é a nova lei do abuso de autoridade. E eu recomendo vocês fortemente a conhecer essa lei, gente. E eu sei que é do interesse de muita gente, inclusive porque tem servidores públicos nessa sala de aula, né? E é muito importante que vocês conheçam o conteúdo dessa nova legislação, que é muito recente, é de setembro do ano passado, certo? A nossa lei anterior do abuso de autoridade era de 1965 e muita coisa mudou, definitivamente, nessa nova lei, certo? É uma lei torna muito mais difícil o exercício do munus público, né? Do trabalho de servidor público, tá certo? Então, voltando para a situação, então, nesse caso,
A agravante diz respeito ao abuso de autoridade em relações privadas, certo? Em caso de tutela, de curatela e etc. E não em relações de servidor público com administrado, certo? Relações domésticas, gente, são criadas com os integrantes de uma família, podendo ser parentes, fora das hipóteses da linha anterior, primos, tios ou não. Né? O crime cometido pelo patrão contra a babá, ou a babá contra a criança e tal, certo? Relações de coabitação indica pessoas que moram sob o mesmo teto, tá bom? Eu trouxe uma observação aí dos crimes que envolviam a violência contra a mulher, mas é autoexplicativo e vocês não vou precisar reproduzir isso, é só mais uma curiosidade, certo? Crime praticado contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Bom, nesse caso aí, você está diante de um agravamento da situação, né, do delito, por conta do sujeito passivo. Né? É contra quem você vai cometer esse delito vai gerar um agravamento na sua situação. Você vai atrair um agravante, certo? Uma agravante genérica, certo? Nesse caso, eu preciso saber, para fins de direito, não estou falando para fins de coração não, para fins de direito, quem é criança? Gente, nos termos do Estatuto da Criança, né, sendo mais específico ainda, nos termos do artigo 2º do Estatuto da Criança, nosso famoso ECA, criança é pessoa com menos de 12 anos. Se a pessoa tem 12 anos e um dia, não é mais criança. Se a pessoa tem 11 anos e alguns dias, ela é criança, certo? Então, até 12 anos, né? Aliás, com menos de 12 anos, porque a partir de 12 anos, 1 minuto, ela já não é criança, você tem esse conceito de criança. Se você pratica um delito contra uma pessoa que tem menos de 12 anos, você vai incidir fatalmente nessa agravante genérica aí, certo? E quem é o idoso? Bom, antigamente, não se tinha, sobretudo antes do Estatuto do Idoso, você não tinha uma definição do que era idoso. Então, isso era feito muito com base em trabalho jurisprudencial, certo? E antigamente se tinha que o idoso, com base em jurisprudência, era pessoa acima de 70 anos. Contudo, depois do Estatuto do Idoso, você tem muito claro, né, que idoso é pessoa maior de 60 anos, tá certo? Independentemente do estado físico e mental da pessoa. Ah, mas ele é um idoso inteirão, não importa. Se o crime for cometido contra ele, meu amigo, você vai incidir nessa agravante. Você pode incidir nessa agravante, logicamente, se não for aquela velha questão, se não for qualificador, elementar do tipo e tal. Você pode incidir nessa agravante aí, independentemente da condição física e mental do idoso. Ah, mas ele é um idoso inteirão, lembra de tudo e tal, não importa. Teve mais de 60 anos, você vai incidir nessa circunstância agravante fatalmente, tá bom, gente? Se o ofendido está sob imediata proteção da autoridade. O dispositivo em questão, gente, ele se refere à proteção direta e imediata de alguma autoridade e não à situação genérica dos cidadãos que se encontram sob a proteção da polícia e de outros órgãos de segurança pública, certo? Não é aquela proteção geral, né? Se fosse assim, qualquer delito cometido contra uma pessoa, um indivíduo que vive em sociedade, ao agente criminoso incidiria essa agravante. Não, não é. É sobre uma autoridade específica nessa relação aí, certo? Delito cometido em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública de desgraça particular do ofendido. Nesses casos, gente, a razão da maior punição, no caso, é a insensibilidade do agente. Se aproveita das facilidades decorrentes do momento da desgraça coletiva ou particular para cometer o crime. Então, você imagina no meio do incêndio, você tem uma pessoa que vai lá e furta vários objetos de valor de outra pessoa que está ali desesperada e tal.
Mas lembrando que não confundir situações de estado de necessidade. Por exemplo, lembrar aquela cena do Titanic, quem já assistiu, eu sei que é piegas pra caramba, mas quem já assistiu, aquela cena em que as pessoas estão se afogando lá, brigando por bote, brigando por pedaço de madeira, pedaço de pau, e uma está tentando afogar a outra para sobreviver, meu amigo, aí é estado de necessidade. Aí você não incidiria nessa agravante. Porque ali você está lutando pela sua vida. Mas se você não está lutando pela sua vida e você aproveita daquele momento para cometer dolosamente uma infração penal, você aproveita daquele fuar, daquela confusão para isso, aí você sim vai incidir, pode incidir nessa agravante, tá certo? Se o agente comete o crime em estado de embriaguez pré-ordenada, certo? O agente ingere bebida com o intuito de ganhar coragem para a prática do crime, por exemplo. Bom, nesse caso aí, você tem claramente também a incidência dessa agravante, tá bom, gente? Vou só dar um aviso aqui aos alunos. A gente continuar também para tomar um fôlego aqui, porque no vídeo não tem descanso, né? Então vamos lá. Continuando, meu povo, continuando. Bom, então a gente finalizou aqui, no caso, as agravantes genéricas do artigo 61, certo? A gente percorreu todas elas, explicando uma por uma. E nós vamos entrar agora nas agravantes no caso de concurso de pessoas, certo? Então vamos lembrar aqui, primeiro, né, o artigo 29, gente, do concurso de pessoas, né? Artigo 29 do Código Penal. A gente viu isso no começo do semestre, né, e tal, faz algum tempo. Vamos relembrar aqui. Artigo 29 do Código Penal. Quem, de algum modo, concorre para o crime incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. São pessoas que se reúnem ou são pessoas que colaboram para a prática de um delito, ou de vários delitos, a depender do caso. Né? O que importa para o concurso de pessoas é a pluralidade de agentes, seja na prática direta, seja na prática indireta, seja no planejamento do delito, na instigação, enfim, vai depender. Você tem um tipo específico que trata o concurso de pessoas, mas o concurso de pessoas ele pode incidir também em uma agravante, né? Em várias agravantes, na verdade, né? Que estão dispostas no artigo 62. Vamos ler o artigo 62, gente. A pena será ainda agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, coage ou induz outrem à execução material do crime, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, ou não punível em razão da condição ou qualidade pessoal. Executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Certo? Essas são as situações aí agravantes no caso do concurso de pessoas, certo? Então, primeira coisa, trata-se de agravante genérica, né? Logicamente, cabíveis tão somente em crimes cometidos por duas ou mais pessoas, até porque a gente está falando em concurso de pessoas. Concurso envolve mais de uma pessoa, envolve pluralidade. Então, isso é meio que uma consequência óbvia, mas é necessário constar, para que não haja nenhum problema. É possível, todavia, a aplicação da agravante ainda que o compasso não tenha sido identificado. Isso aí não importa. O que importa é se o crime for praticado por mais de uma pessoa, né? Desde que haja prova que o outro incorreu em um dos seus dispositivos legais, certo?
Vamos aqui para a primeira figura, para o inciso 1. Agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividades dos demais agentes. O famoso mandante, né? É o líder do grupo. Nesse dispositivo, gente, a lei pune mais gravemente o indivíduo responsável pela união dos criminosos ou que atua como líder do grupo. Logicamente, é o cara que pensou, é o cara que vai coordenar. O dolo dele, ele é um dolo mais elaborado. Ele é capaz de ir além, né, no cometimento desse delito. Né? Tanto é que ele recruta pessoas, ele está ali como líder da ocasião. Então, ele tem que ser punido de uma forma maior do que a pessoa que simplesmente foi lá e contribuiu, certo? Ele é o líder, então existe um agravamento da pena em razão dessa condição dele, tá bom? O aumento incide também sobre o mentor intelectual, tá bom, gente? Isso é importante destacar, ainda que não tenha estado no local da prática do delito, né? Lembrar da Casa de Papel aí, quem assistiu, o professor fatalmente incidiria, se o crime fosse cometido no Brasil, nessa agravante aí, do agente que promove ou organiza a cooperação no crime, tá certo? E vocês sabem, quem assistiu a série, não é spoiler, tá, gente? Porque essa série muita gente já viu e isso não é spoiler porque no começo da série você já vê isso. O professor ele não fica lá na Casa da Moeda, né? E nem no Banco da Espanha, né? Ele fica em outro compartimento, né? Coordenando as ações e tudo mais, coordenando todo o roubo, né? Então, ele não está no local, mas ele incidiria fatalmente nessa agravante aí, tá certo? Agente que coage ou induz a outrem a execução material do crime. Nessa hipótese, gente, o agente ele emprega violência ou grave ameaça, certo? Ou ainda seu poder de insinuação, seu poder de induzimento. E com isso ele convence outra pessoa à prática do delito, né? Em tais situações, a agravante genérica incidirá apenas para o partícipe, né? A pessoa que coagiu ou induziu, que assim terá a pena mais elevada que a do autor direto do crime, certo? Nesse caso aqui, gente, a coação ela deve ser resistível, porque se ela for irresistível, o coator ele responde pelo crime praticado pelo executor direto, né? Em concurso material com crime de tortura, tá certo? Lembrar que no caso clássico de uma saidinha bancária em razão de uma pessoa que teve o seu carro roubado, né? Então o assaltante vai lá com a arma na cabeça e faz com que a pessoa assalte também junto com ela, ou participe de um assalto, certo? Com a arma na cabeça a pessoa está lá dirigindo. Boa, a coação é irresistível. Se eu sair do carro, eu vou tomar um tiro. Então eu não tenho como reagir de outra forma, certo? A não ser fazer. Né? Então, o agente, nesse caso, né, a pessoa que coagiu, responde, no caso, pelo crime praticado pelo executor direto, no caso, pelo roubo, né, e em concurso material com crime de tortura, tá certo? Inciso 3. Agente que instiga ou determina alguém a cometer o crime, alguém sujeito à autoridade ou não punível em virtude da sua condição ou qualidade pessoal. Gente, a gente sabe de uma figura clássica, né, que é o maior botando o menor para praticar um crime para não ser pegue. Né? Essa é uma das figuras clássicas que atrai essa agravante, certo? Instigar significa reforçar uma ideia pré-existente, determinar significa mandar. Então, para que se aplique esse agravante, é necessário que a conduta recaia sobre a pessoa que está sob a sua autoridade, pública ou particular, de quem instiga ou determina, ou sobre pessoa não punível em razão de condição ou qualidade pessoal, menoridade, né? É o que a gente vê aí, o pau que rola. Né? A pessoa que amando, um menor que amando do maior pratica um delito. Bom, o maior, nesse caso, o mandante, contra ele vai incidir também essa agravante, tá certo? Pode incidir também essa agravante, em que pese ele não ter participado diretamente do delito. Agente que executa o crime ou nele participa mediante prova, paga ou promessa de recompensa. Então, nesse caso aí,
o nome já está dizendo, com esse dispositivo, o criminoso mercenário, né? Que entra na empreitada criminosa visando o pagamento do seu serviço, né? A paga é prévia em relação ao delito, tá? A recompensa é posterior, certo? Então, com isso, gente, a gente finaliza aí as circunstâncias agravantes, certo? E na próxima aula a gente vê as circunstâncias atenuantes e tenta avançar aí na aplicação da pena. Eu acho que a gente está com um tempo bom aí. Eu sei que vocês, não sei se vocês já têm acesso ao calendário da segunda V, mas a gente está caminhando bem com a nossa matéria. Eu acho que se não dá para terminar, vai dar para quase terminar. Vai dar para avançar bastante, a gente avançou bem. E, independente disso, gente, eu não vou dar na segunda V uma matéria que eu não vou pedir na segunda V, é uma matéria que eu não dei. Então, e muito pelo contrário, eu sou bem franco com vocês. Quem assiste às aulas e estuda as notas de aula junto com a doutrina, dificilmente se dá mal na prova, certo? Então, eu vou direcionar minhas aulas de acordo com as questões, certo? E isso não é nenhum problema para mim, certo? Isso vai facilitar o aprendizado de vocês, tá bom? E vai sair todo mundo ganhando dentro dessa situação que já é difícil, beleza? Então, muito obrigado, gente. Valeu!